Nesse momento, Plutão, no céu, agora, inclusive esse céuzinho de hoje, ele está entrando no signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio, ele é o nosso planeta, é fisicamente o nosso planeta. E ele não é só o nosso planeta, ele é a sociedade estabelecida. São os valores políticos, sociais e econômicos. E ele se refere a tudo que é material. Então, se o Graal, se Plutão está entrando no signo de Capricórnio, ele está avisando, gente, fim de tempo, fim de era, fim de valores, tudo que era estabelecido antes, agora não vai mais ser. O Plutão, ele vai levar 15 anos andando no signo de Capricórnio. Então, nos próximos 15 anos, nós vamos ser testemunhas de grandes transformações em tudo que existe no nosso planeta. Então, a gente já está vendo isso, na verdade, essas transformações já começaram há uns 2 anos. Fisicamente, a gente está vendo coisas físicas consideráveis acontecendo no nosso planeta, embora faça parte do corpo físico do nosso planeta. Furacão, tempestade, terremoto, enfim, a gente está vendo que isso está acontecendo com uma frequência maior, uma destruição maior, porque o Capricórnio é o físico do nosso planeta. O Plutão, em novembro do ano passado, ele estava exatamente nesse mesmo grau que ele está agora, quer dizer, ele encostou no ano passado, e a questão econômica. Então, é importante que a gente veja que Capricórnio, se relacionando a tudo que é matéria, e principalmente imóveis, a questão do poço sem fundo, do dinheiro jogado nos imóveis, nas grandes potências, começou a desabar. Quer dizer, o Plutão, ele traz a verdade. Se a verdade ela não está construída em cima de uma base sólida, como a gente tinha visto lá na torre, ela vai afundar completamente. E a verdade é que não era uma base sólida. Na verdade, havia muita sombra. E o Plutão, então, trouxe essa derrocada material e econômica. E olha que o simbolismo, a analogia com o símbolo dos imóveis, que é de Capricórnio, mostra, e o Plutão é o dono do dinheiro, ele é o grande rico, então mostra o começo, a derrocada de uma era econômica. É interessante que as grandes nações, todo mundo é testemunha disso, têm se reunido tentando remendar o problema. Então, só houve um presidente mundial que teve sensibilidade para perceber que essa situação é irreversível e que era melhor todo mundo se juntar e começar a inventar uma nova proposta econômica. Foi presidente da França. Ele, embora ele faça uma figura um pouco cômica, mas ele realmente foi o único que pôde perceber que esse caminho não tem volta e que é preciso se criar uma nova ordem social e econômica. Todo o restante está tentando remendar, porque, infelizmente, os homens pensam que o poder deles é infindável. Todo mundo se esquece que nada dura para sempre e que nós devemos ser os condutores da transformação e não devemos ser arrastados por ela. Ser arrastado dói, conduzir é bem mais fácil. Então, o Plutão, andando no signo de Capricórnio, vai nos dar 15 anos de testemunho de todas as grandes transformações no planeta. E, obviamente, com isso, todos seremos obrigados a nos transformar, para melhor ou para pior. Então, a gente vai começar a ver o dinheiro, ou a estrutura social e econômica do mundo, ir por água abaixo. São 15 anos em que as coisas tendem a ser destruídas e que é preciso que haja uma reconstrução, uma nova proposta. E é importante que venha a consciência da real cidadania do homem. Hoje em dia, não existe mais o homem brasileiro, ou o homem indiano, ou o homem americano. Existe o habitante do planeta. E isso, lamentavelmente, também nós brasileiros descobrimos esse ano, quando a China começou a comprar muito mais alimento que comprava antes, e os grandes produtores brasileiros começaram a botar o alimento no mercado interno no mesmo preço do mercado externo.
Então começou a ficar mais difícil para todo mundo comprar coisas que compravam com mais facilidade. Então nós descobrimos que os americanos e os ingleses enfiaram dinheiro por um buraco sem fundo e que nós também vamos pagar a conta. Então nós descobrimos que existe o homem do mundo. O cidadão é do mundo. E vai ser preciso que a gente aprenda um jeito de pensar de fato coletivamente. De pensar de fato que não adianta cada um de nós resolver o próprio problema, embora seja obrigatório que resolvamos os problemas pessoais. Mas quando a gente resolve o problema pessoal, a questão não está encerrada. É apenas nos colocando em condição de ajudar a solucionar o problema do nosso planeta. Então nós devemos fazer o quê? Eu sugiro que cada um de nós... depois, sozinho, faça uma análise, faça um estudo de Plutão. Olhe para dentro, faça uma análise da sua própria vida. Reveja os momentos da vida dolorosos, difíceis, em que você estava sozinho e que precisava arranjar uma força dentro de você para superar, para sobreviver àquela situação. E procure se lembrar qual foi a sua ideia, que solução você deu para aquilo ou não deu. Porque se você não deu solução, pode esperar que vai ser cobrado de novo. E por quê? Porque nós precisamos, já que nós fomos colocados nesse mundo, nesse momento, significa que nós somos úteis. Significa que nós podemos e principalmente devemos fazer algo para contribuir com a criação desse novo mundo. Para isso a gente precisa deixar de ser a pessoa antiga que a gente era. A gente precisa, como manda Plutão, se libertar dos preconceitos, dos limites e dos medos. E ter coragem de se unir, jogar fora tudo que ficou para trás e se unir aos outros que pretendem criar uma coisa nova. E vamos observar o que acontece em volta de nós e ocupar o nosso papel de cidadãos. Quer dizer, não basta que você não jogue papel na rua, enfim, não basta que você faça a sua parte, isso não é suficiente. É preciso que você ajude, ensine aos outros, de uma forma gentil, a fazer a sua parte. É preciso também que você cobre, porque se a gente não cobrar, tem muita gente que não está interessada. E a gente tem que cobrar. Nós estamos aqui para isso. Então, nós devemos cobrar de nós mesmos. Toda noite, eu sugiro que toda noite antes de dormir, a gente pense que o sono é como uma morte, né? A gente nunca sabe se vai acordar no dia seguinte, não sabe que indivíduo é aquele. Então, eu sugiro que a gente pense no dia que nós tivemos. Analise cada situação que nós passamos. E pergunte a si mesmo quem foi que deu a solução para as questões que surgiram naquele dia. Se foi o teu lado mais sublime, o teu lado mais sábio, ou se foi o animal em ti. Então, se foi o teu lado inferior, a gente faz uma autocrítica e a gente se propõe para no dia seguinte ficar atento para responder com mais serenidade aos desafios. Então, se a gente fizer isso todo dia, ao acordar a gente procura se ligar em algum ser de luz, a uma luz maior, ao sol, a Deus, aos anjos, enfim. E procura fazer com que essa luz nos acompanhe nas nossas escolhas do dia. Então, acho que assim a gente vai ter a ajuda que a gente precisa para transcender e ajudar o nosso planeta a atravessar esse momento. E ajudar a preparar o planeta para o começo de uma nova raça, o começo de uma nova era.